Olá, eu sou a Helena. Hoje vamos conversar sobre um tema que precisa estar sempre na pauta da escola: o bullying e a discriminação. Não como teoria distante, mas como prática que define se a escola é espaço de medo ou de pertencimento. E eu sou o André. Ninguém deveria entrar numa sala de aula com receio de falar, de se expressar ou até de ocupar um lugar. Mas isso acontece. E a gente precisa nomear esse problema, senão ele passa despercebido e continua crescendo. O bullying raramente começa com grandes cenas. Geralmente ele aparece em pequenas atitudes. A piada repetida, o olhar que ridiculariza, o silêncio de quem exclui. Sozinho já machuca, mas quando vira rotina, o impacto é devastador. E tem um detalhe que não pode ser ignorado. Quando a sala assiste e não reage, ela alimenta o problema. Cada risada, cada indiferença vira combustível. É isso que transforma uma brincadeira em violência constante. E quando a discriminação entra no meio, a dor é ainda mais profunda, porque não se trata apenas de um conflito entre estudantes, mas de um recado social. Você não deveria estar aqui. A cor da pele, a origem, a fé, o corpo, a deficiência, a forma de amar, tudo pode virar alvo se a escola não tiver um posicionamento claro. E aí é preciso lembrar: combater o bullying não é só repreender, é mudar a cultura da sala. É ensinar que respeitar não é favor, não é escolha, é condição básica para conviver. Essa cultura é feita de detalhes. Está nos exemplos que aparecem nos livros, nas imagens que ilustram os materiais, no jeito como organizamos os grupos de trabalho. Está no modo como reagimos diante de uma ofensa. Se a gente deixa passar, a ofensa ganha espaço. Muita gente acha que enfrentar o bullying exige discursos longos ou punições pesadas. Mas muitas vezes basta uma frase curta e firme: aqui a gente se respeita. A clareza é mais pedagógica do que a bronca. É importante também lembrar que a vítima não pode ser transformada em personagem central da violência. O cuidado está em devolver a ela dignidade e participação. Ela não precisa ser lembrada o tempo todo do episódio. E essa dignidade se garante com práticas discretas e coletivas. O combinado é para todos, mas a personalização acontece sem exposição. A turma aprende junto sem criar o rótulo de diferente colado em ninguém. E quando pensamos em avaliação, vale o mesmo princípio. Não se trata de medir quem conseguiu se proteger melhor, mas de verificar se cada estudante conseguiu mostrar a habilidade que deveria aprender. Isso exige atenção ao percurso, não apenas ao resultado final. Existe também um ponto que muitas vezes passa despercebido: a saúde emocional do grupo. Quando o bullying é ignorado, a confiança na escola se perde, e sem confiança não há aprendizagem sustentável. Exato. O estudante precisa sentir que está em terreno firme, que pode arriscar, errar, levantar a mão, participar. Se o medo ocupa esse espaço, a sala se torna um lugar de sobrevivência, não de aprendizado. E olha como isso é prático. Se a escola ensina a respeitar, os estudantes levam essa prática para fora dos muros. No ônibus, nas redes sociais, nos grupos de amigos. O contrário também acontece. Se a escola silencia, ela legitima o desrespeito em outros espaços. Isso mostra que combater o bullying não é tarefa isolada. É compromisso com a formação integral. Não adianta ser excelente em conteúdo se o convívio continua sendo um espaço de violência. Eu gosto de reforçar essa ideia. Não existe neutralidade. Ou a escola educa para a empatia, ou educa para a indiferença. A omissão também ensina, mas ensina do jeito errado. E talvez a grande pergunta seja: como garantir que ninguém precise estudar com medo? Essa resposta não depende de um programa mirabolante. Está nas pequenas escolhas cotidianas. O jeito de olhar, o jeito de intervir, o jeito de valorizar cada voz. E são essas escolhas que mudam o clima da sala. A comparação perde força, a colaboração aparece, a confiança cresce. O que antes era palco de disputa, vira espaço de aprendizagem real. No fim das contas, o combate ao bullying é uma questão de desenho pedagógico. Objetivos claros, comunicação justa, previsibilidade e espaço para todos caminharem sem medo. E quando isso acontece, o efeito se espalha. A escola deixa de ser cenário de ameaça e passa a ser lugar de encontro, um espaço onde a diferença não é obstáculo, mas ponto de partida. Que a escola siga sendo esse lugar, onde cada estudante possa aprender sem carregar o peso da exclusão. E tem algo importante: o combate ao bullying não depende só da reação ao momento da agressão.
Ele precisa nascer antes, na forma como a escola organiza sua rotina. Se os estudantes sabem quais são os combinados, se percebem coerência nas atitudes dos adultos, a chance de a violência se instalar diminui muito. Concordo. A prevenção é tão essencial quanto a intervenção. Não adianta esperar a situação explodir para depois correr atrás. Uma escola que fala de respeito todos os dias, que valoriza a escuta e o diálogo, já reduz o espaço onde o bullying poderia crescer. E a gente não está falando de transformar a sala num lugar perfeito, sem conflitos. Conflitos vão existir. A diferença é como eles são mediados. Há conflito que educa, que ensina a negociar, a se colocar, a ouvir. O bullying, não. O bullying destrói. E por isso precisa ser separado de briga comum. Briga tem duas partes em condições de igualdade. Bullying é perseguição, é repetição, é uso de poder contra alguém mais vulnerável. Essa distinção precisa estar clara para toda a comunidade escolar. Quando esse entendimento se espalha, a própria turma passa a se posicionar. E esse é um dos sinais mais potentes de que a cultura mudou. Quando os colegas não reforçam a violência, mas defendem o respeito. Isso também mostra como o combate ao bullying vai além da sala de aula. Ele envolve a direção, a coordenação, os funcionários, a equipe de apoio. Cada pessoa adulta que circula pela escola tem responsabilidade de zelar por esse ambiente. E não podemos esquecer do papel da família. Nem sempre os responsáveis percebem o que está acontecendo. Às vezes normalizam atitudes que são violentas. Outras vezes se assustam e não sabem como agir. O diálogo constante com a escola é fundamental. E esse diálogo precisa ser objetivo, sem culpabilizar. A questão não é encontrar o vilão da história, mas criar caminhos para que o estudante aprenda a conviver de outra forma. Existe também uma dimensão ética nisso tudo. O professor não é porta-voz de diagnóstico, não precisa expor o que acontece na vida de um aluno para justificar suas escolhas pedagógicas. O compromisso é com a proteção da pessoa, com o vínculo e com o foco no aprendizado. Essa ética sustenta a confiança. O estudante entende que não será ridicularizado, que sua intimidade será preservada. E quando a confiança está presente, a aprendizagem tem mais espaço para acontecer. E se a gente olhar para o longo prazo, o que está em jogo não é apenas a nota ou o desempenho escolar. É a construção de cidadãos capazes de viver em sociedade sem reproduzir ciclos de violência. Exato. Uma escola que combate o bullying não está só resolvendo um problema imediato. Ela está formando pessoas mais empáticas, mais justas, mais preparadas para lidar com diferenças fora dos muros da escola. E essa é talvez a maior contribuição da educação. Ajudar cada um a perceber que não precisa ser igual para conviver, que a diversidade não ameaça, mas enriquece. Por isso que o combate ao bullying e à discriminação não pode ser tratado como algo à parte, desconectado do currículo. Ele é parte daquilo que a escola ensina todos os dias. Então que cada sala de aula se torne esse lugar de encontro, onde a diferença não seja barreira, mas ponte, onde cada estudante se veja não apenas tolerado, mas realmente incluído. Esse é o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade que a educação oferece. Transformar o cotidiano em espaço de cuidado, de rigor e de humanidade. Que a escola siga sendo esse lugar, onde ninguém precise aprender com medo, onde cada estudante possa viver o direito de pertencer. Obrigado por nos acompanhar nessa reflexão. E até a próxima conversa.